Olá, querido irmão, querida irmã na fé no Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Diego Elias Neumann, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Você está no programa Crescendo em Cristo, aqui pela Rádio Cristo para Todos, a rádio que é uma boa companhia para você. No programa Crescendo em Cristo de hoje, nós vamos estudar o capítulo de número 28 do livro de Gênesis. E por isso nós já dizemos para você ir aí pegando a sua Bíblia para acompanhar conosco este estudo. Eu vou fazer a leitura deste capítulo na minha Bíblia, na nova tradução da linguagem de hoje, e você também pode aí na sua casa acompanhar na sua Bíblia. Nós vamos iniciar este capítulo fazendo a leitura dos 5 primeiros versículos, aonde Isaac concede a Jacó a sua bênção. E está escrito assim: Então Isaac chamou Jacó e o abençoou, e lhe deu a seguinte ordem: Não case com nenhuma moça daqui de Canaã. Apronte-se e vá para a Mesopotâmia. Fique na casa do seu avô Betuel e case com uma das filhas do seu tio Labão. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e lhe dê muitos descendentes, para que de você saiam muitas nações. Que ele abençoe você e os seus descendentes, como abençoou Abraão, para que sejam donos desta terra onde você tem vivido como estrangeiro, terra que Deus deu a Abraão. Foi assim que Isaac mandou que Jacó fosse morar na Mesopotâmia, na casa de Labão, que era filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, a mãe de Esaú e de Jacó. Aqui neste trecho que nós acabamos de ouvir, acabamos de ler, nós temos então a bênção que Deus dá, né, a bênção que Isaac dá, né, a seu filho Jacó. Nós só lembramos aqui um pouquinho do contexto. No capítulo anterior foi falado sobre a questão de que Isaac, né, dá a bênção para o seu filho Jacó, que não era o seu primogênito, né, e não para Esaú. E por causa disso, Esaú fica com muita raiva de Jacó, né, querendo matar ele, né? E ele só não mata Jacó porque o seu pai estava em bastante idade, estava com a idade bastante avançada, estava quase morrendo, e ele pensou assim: não vou fazer isso antes de meu pai morrer. E então, né, Rebeca, a esposa de Isaac, então diz para Jacó, no capítulo anterior, né, para ele ir para a casa do seu tio Labão, né, o irmão assim de Rebeca. E aqui então, na continuação, antes então de Jacó sair em direção à casa do seu tio Labão, então Isaac concede a sua bênção. E não somente uma bênção, né? Nós temos duas coisas aqui que Isaac diz para Jacó. Primeiro, ele fala sobre dar uma ordem a ele para ele ir até a casa de seu tio, para lá ele pegar e se casar com uma das filhas do seu tio, né? E daí depois ele dá a bênção. Interessante, primeiramente, essa ordem, né, que Isaac dá para Jacó, né? Assim como o seu pai fez a mesma coisa, né? Abraão fez isso com Isaac. Abraão pediu, né, para o seu servo ir até este local para, dentre os seus parentes, dentro da sua casa, pegasse uma mulher para o seu filho Isaac. E assim aconteceu, né? Assim aconteceu com Rebeca, né? Tanto que Rebeca, então, é irmã de Labão, né? É irmã de Labão, do mesmo povo, do mesmo local, né? Então, Isaac dá essa ordem para Jacó, né? Visto que ele queria que, então, Jacó pegasse e tivesse uma esposa honrada, não uma das cananeias, né? Assim como seu irmão havia se casado com uma cananeia, e isso não havia agradado Isaac, porque era de um outro povo que adoravam falsos deuses e tinha uma cultura diferente. Então, isso era importante também, assim, para que Jacó, né, então ele também tivesse
e desse continuidade assim à descendência, aquilo que Abraão havia recebido e depois Isaac, assim Jacó, né, na sequência, era importante também que ele se casasse então com alguém do seu povo. Então Isaac primeiramente dá uma ordem, depois ele dá uma bênção, né, para o seu filho. Ele deve sair da sua casa, ir até os seus parentes, não se casar com uma mulher de Canaã. E antes então de partir, Isaac então dá a ele, Jacó, a mesma bênção que ele recebeu assim de Abraão. Uma bênção que inclui a terra de Canaã, muitos descendentes e também, por fim, a dignidade de ser um ancestral do próprio Messias, do próprio Salvador. E assim também a gente olha para esse exemplo, né, de Isaac com Jacó, que assim também os pais devem hoje também educar os seus filhos cuidadosamente, também assim instruir eles, para que eles procurem um cônjuge que seja alguém, um cristão, que seja alguém piedoso na sua fé. E assim também os filhos devem honrar e devem obedecer os seus pais de acordo com a palavra de Deus, porque essa é a ordem de Deus. Mas assim como Jacó também recebe uma bênção, assim Deus também tem uma bênção para nós. E em Cristo Jesus, a bênção de Abraão vem sobre todas as nações, né, de forma que nós assim também podemos receber o Espírito Santo prometido por meio da fé. Seguindo agora na leitura do capítulo 28, nós vamos ler do trecho do versículo 6 até o versículo de número 9, onde está escrito assim: Esaú ficou sabendo que Isaque havia abençoado Jacó e o havia mandado para a Mesopotâmia a fim de casar ali. Também soube que, quando o pai o havia abençoado, tinha mandado que não casasse com nenhuma mulher do país de Canaã. E ficou sabendo que, obedecendo ao pai e à mãe, Jacó havia ido para a Mesopotâmia. Então Esaú compreendeu que o seu pai não via com bons olhos as mulheres de Canaã. Por isso foi até a casa de Ismael, filho de Abraão, e casou com Maalate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Aqui nós vemos, né, que Esaú, depois que ele vê essa ordem que Deus deu que Isaac deu para o seu outro filho Jacó, de não se casar com uma mulher de Canaã, ele viu o quanto ele havia desagradado seu pai, porque ele havia, assim, casado com mulheres de Canaã, né? E talvez aqui era um sinal de arrependimento, né? Que a gente pode ver, então, de Esaú, né? E aí o que ele faz? Ele pensa assim, não, então já que meu pai não se agradou que eu casei com alguém de Canaã, né? Então eu vou lá procurar então e vou me casar com um dos parentes de meu pai, né? Que era os parentes, então os descendentes de Ismael, né? Ismael era meio-irmão, né, de Isaac, o pai de Jacó, né? E assim então ele procura, né, uma mulher, uma esposa, né? Então filha do seu tio, a gente pode dizer assim, né? O tio, né? Seu tio Ismael, né? Então, para se casar, né? Então, a gente vê que aqui Esaú estava talvez até mesmo arrependido por ter pecado, né? Contra o quarto mandamento, né? Desobedecido seu pai por ter casado com uma mulher de Canaã. E assim nós também podemos tomar isso como lição, que nós também muitas vezes assim também desrespeitamos nossos pais e às vezes outras pessoas em posição de autoridade. E a lei, ela condena essa nossa desobediência e assim também ela nos chama ao arrependimento sincero. Assim como Esaú se arrependeu, né, nós também temos que nos arrepender quando praticamos algo errado que vai contra a vontade de Deus, contra as leis de Deus. E assim nós também,
em Cristo podemos receber a bênção do perdão. Nós vamos agora dar sequência ao capítulo 28, lendo do versículo de número 10 até o versículo de número 17, onde está escrito assim: Jacó saiu de Berseba a fim de ir para Harã. De tardinha ele chegou a um lugar sagrado e passou a noite ali. Pegou uma pedra daquele lugar para servir como travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Então Jacó sonhou. Ele viu uma escada que ia da terra até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor Deus estava ao lado dele e disse: Eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus de Isaque, o seu pai. Darei a você e aos seus descendentes esta terra onde você está deitado. Os seus descendentes serão tantos como o pó da terra. Eles se espalharão de norte a sul e de leste a oeste, e por meio de você e dos seus descendentes, eu abençoarei todos os povos do mundo. Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares aonde você for, e farei com que você volte para esta terra. Eu não o abandonarei, até que cumpra tudo o que lhe prometi. Quando Jacó acordou, disse assim: De fato, o Senhor Deus está nesse lugar e eu não sabia disso. Aí ficou com medo e disse: Este lugar dá medo na gente. Aqui é a casa de Deus. Aqui fica a porta do céu. Interessante, né? Aqui, quando então Jacó ele sai da sua casa, sai da casa do seu pai e vai então está indo em direção à casa do seu tio Labão, irmão da sua mãe Rebeca. Então ele sai então de Berseba, vai para Harã, e então ele tem este sonho, né? Quando ele já era tarde, ele coloca sua cabeça, né, num travesseiro que na realidade era uma pedra, né, como diz aqui no texto, né, pega uma pedra e faz ela de travesseiro. É interessante, né, este ponto, né? Jacó ele adormece num travesseiro, uma pedra, né? Talvez já cansado de sua jornada, de sua caminhada, mesmo cansado, ele consegue dormir em cima de uma pedra, e numa pedra ele sonha e tem um sonho muito interessante, muito bonito, onde ele vê uma escada vinda da terra, indo até o céu, e anjos de Deus que subiam e desciam por ela. E talvez mais importante do que esta visão, como diz no versículo 13, o Senhor estava do seu lado, né? Perto estava, então, ali o Senhor de Jacó. E aí, então, a mesma bênção que ele havia dado para o seu pai Abraão, para o seu avô Abraão, depois para o seu pai Isaque, agora está sendo transferida a ele, né? Uma bênção bonita que o próprio Deus, então, vem até ele e dá a ele esta bênção, né? Dizendo que ele seria abençoado e os seus descendentes seriam abençoados, e através dele e dos descendentes dele, todas as nações seriam abençoadas, todos os povos do mundo. E além disso, ele diz: eu estarei com você, aonde quer que você for, eu estarei com você, né? Não abandonarei jamais e vou cumprir aquilo que eu lhe prometi. Esse é o nosso Deus, é um Deus de promessa, né? Um Deus que faz uma aliança já com Abraão, depois com Isaque, agora com Jacó, e mantém essa promessa. E essa visão que ele tem é o céu se abrindo. O céu se abrindo e anjos subindo e descendo, né? Na visão até mesmo de Lutero, está algo interessante. Lutero, a respeito desse sonho, ele diz o seguinte: este sonho significou aquele mistério infinito, inexpressível e maravilhoso da encarnação de Cristo, que descenderia do patriarca Jacó. Esta é uma subida e descida maravilhosa dos anjos, para ver o mais alto e o mais baixo completamente unidos em uma única pessoa, o Deus Altíssimo deitado em uma manjedoura. Assim, muito antes, né, de
de Cristo se tornar um ser humano, né, ele vem e desce, né, a Jacó numa visão, num sonho, e ele mesmo fala, o Filho de Deus fala, que através de Jacó e dos seus descendentes viria a bênção sobre todas as nações. E nós sabemos como que Deus abençoa todas as nações. Com a encarnação do próprio Filho, Jesus Cristo. Através da descendência de Abraão, Isaac, Jacó, depois todos a sua descendência, o seu filho Judá, e da tribo de Judá então viria o descendente, e esse descendente é Cristo. E através dessa descendência, então Deus abençoa não somente os descendentes de Jacó, mas a todas as povos, todas as nações do mundo, com um maravilhoso presente do perdão, da vida eterna, da salvação. E essa é a maior promessa de todos. A maior promessa que nós temos é aquela que Deus envia o seu Filho ao mundo e através dele o salva. Essa visão que Jacó tem é uma visão importante também para nós hoje, né? Sabendo que Deus, assim, ele cumpre as suas promessas. Aquilo que ele prometeu para Jacó, ele também promete para nós hoje. E através de Cristo Jesus, nós temos a certeza que nós teremos a salvação, nós temos a salvação em Cristo Jesus. E para finalizar, então, o capítulo de número 28, nós vamos fazer a leitura dos versículos finais, versículo 18 a 22, onde está escrito assim: Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs de pé como um pilar. Depois derramou azeite em cima para dedicá-la a Deus. Naquele lugar havia uma cidade que antes se chamava Luz, mas Jacó mudou o seu nome para Betel. Ali Jacó fez a Deus a seguinte promessa: se tu fores comigo e me guardares nesta viagem que estou fazendo, se me deres roupa e comida, e se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então tu, ó Senhor, serás o meu Deus. Esta pedra que eu pus como pilar será a tua casa, ó Deus. E eu te entregarei a 10ª parte de tudo quanto me deres. Este capítulo, cheio de coisas interessantes para estudarmos, termina com a história do travesseiro, né? Da pedra que se torna um travesseiro, e daí depois Jacó dessa pedra faz um altar para o seu Deus. Isso era bastante comum, né, naquela época, este fato, né, de erigir através de pedras altares, né? E ele diz, através desta pedra, agora, né, ele entornou azeite, né? Esse era um sinal de escolha, né? O entornar azeite mostra, né, o sinal de que Deus havia escolhido aquele lugar, era um lugar especial, e quando ele entorna, então, azeite, ele fala que este lugar era um lugar especial, um lugar ungido, né? E aí ele diz, agora que não se chamará mais Luz, né, que era para ser o nome daquele local, mas sim se chamará Betel, né? E Betel significa casa de Deus, né? A palavra Betel se chama casa de Deus, ou seja, ali é o lugar de Deus. Ali é onde Deus está, onde Deus se manifesta. E Deus se manifestou ali para Jacó naquele lugar, e aquele lugar era especial para Deus. E então ali, muito provavelmente, né, depois eles erigiram ali também a casa de Deus, e era o local onde eles exprimiam o culto e o louvor ao Deus verdadeiro. E aqui, né, nós vemos a questão do louvor e do culto a Deus como algo importantíssimo, e ele diz, se você me abençoar, se eu conseguir voltar seguro para a casa do meu pai, tu serás meu Deus, e esta pedra, então, que erigi por coluna será a casa de Deus, e assim eu te darei de tudo o quanto me concederes, eu te darei a 10ª parte, né, ou seja, o dízimo. Então aqui ele mostra, no final, depois de receber a bênção de Deus, a bênção que ele havia recebido,
sobre sua descendência também, ele diz, não, então eu também vou honrar a Deus, vou erigir aqui um altar, vou louvar a Deus, e também através deste louvor, ele também diz, através daquilo que eu receber, né, um sinal de oferta a Deus, um sinal de gratidão a Deus, né, isso também a gente pode fazer hoje, quando nós também somos abençoados por Deus infinitamente, né, Deus derrama sobre nós, assim como derramou sobre a vida de Jacó muitas bênçãos, Deus também derrama sobre nós muitas bênçãos, né? Jacó, ele promete ofertar a 10ª parte a Deus, assim nós também temos e podemos ofertar de coração aquilo que nós recebemos, né? Uma parte também ao nosso Deus, como um sinal de honra a Deus por tudo aquilo que nós recebemos, por todas as bênçãos, e em especial pela mesma bênção que Jacó recebeu, que através dele e da sua descendência seria abençoado todas as nações, nós também recebemos esta bênção, a grande bênção, a maior de todas as bênçãos, que é de saber que nós temos um Deus que está conosco, o Emanuel, que se fez homem, né, se fez um ser humano para habitar conosco, né? O Deus que desce do céu, né, que vem numa visão primeiro para Jacó, depois desce do céu, se torna um ser humano e lá na cruz se sacrifica para nos salvar. E a este Deus nós também devemos adorar na sua casa, no Betel, que significa casa de Deus. E é lá onde Deus e a sua glória assiste, e nós devemos assim também honrar, louvar e glorificar o seu santo nome. Assim nós chegamos ao final do estudo do capítulo de número 28 do livro de Gênesis, e a gente diz para você não perder o próximo episódio, que vai continuar também a contar esta história tão interessante de Jacó. Fique com Deus, assim que Deus te abençoe hoje e sempre em nome de Jesus. Amém. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaielb e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.